Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então nós temos essas três identidades auxiliares na eletrônica digital. Então como é que a gente vai provar que essa expressão A mais A vezes B é igual a A? Então uma forma de a gente fazer esse tipo de demonstração é a gente observar, utilizando as propriedades aí distributivas, a gente observar que a gente tem um A aqui e tem um A também nessa expressão. Então eu posso colocá-lo em evidência. Então, por exemplo, se eu tenho esse A aqui, eu posso botar esse A em evidência, então eu coloco ele, ponto, abre parênteses. Então, se eu tinha esse A aqui, se eu tirar esse A, vai ficar 1. Repito o sinal de mais, coloco mais. Se eu tirar esse A que estava aqui, vai ficar somente quem? O B. E fecho parênteses. Então, se a gente observar, se eu pegar essa expressão e colocar o A em evidência, então vai ficar A vezes, abre parênteses, 1 mais B. Lembrando que pelas outras identidades, se eu tenho A mais 1, esse resultado vai dar 1. Então, se eu tenho 1 mais B, esse resultado aqui vai dar 1. Então, vai ficar na expressão A vezes 1. Se eu tenho A vezes 1 pelas outras identidades, isso vai ser o próprio A. Então, aqui vai ter como resposta A. Então, realmente, essa expressão A mais A vezes B vai ser somente A. Na segunda identidade auxiliar, a gente tem essa multiplicação, que a gente tem uma multiplicação de dois termos em um parênteses e outros dois termos no outro parênteses. Então, a gente vai observar que nessa expressão a gente vai fazer uma multiplicação, né? Então, como é que ficaria? Então, esse A ele vai multiplicar os dois termos e o B também vai multiplicar os dois termos. Então, eu vou ter A vezes A, vou escrever aqui, ó, A vezes A, mais A vezes C, A vezes C, mais. Vou para a próxima expressão, B vezes A, que é a mesma coisa que A vezes B, mais B vezes C. B vezes C. Essa expressão, se a gente observar, a gente tem aqui A vezes A, que vai ser o próprio A. E aqui a gente tem A vezes C, mais A vezes B, mais BC. Então, se eu observar, se eu colocar, usar aqui em evidência, esse A, esse, a expressão vai ficar assim, ó. A vezes, a parênteses. A vezes A é o próprio A. Se eu tirar esse A, fica 1. Mais. Eu tenho A vezes C. Se eu tirar esse A, vai ficar somente o C. Mais A vezes B. Se eu tirar esse A aqui, porque eu estou colocando em evidência, vai ficar somente o B. Então, coloquei aqui o B. Fechei o parênteses, mais essa última expressão aqui que a gente não conseguiu colocar nada em evidência. B vezes C. Então, se eu tenho nesses termos pela propriedade aqui das outras identidades, A mais 1 vai ser igual a 1. Então, se eu tenho C mais 1 vai ser 1 e B mais 1 vai ser 1. Então, todo esse parêntese aqui, ele vai ser igual a 1. Então, se eu tenho A vezes 1, vai ficar o próprio A. Então, a gente vai ter como resultado A mais essa expressão aqui, B vezes C. Então, realmente, essa multiplicação dessa segunda identidade auxiliar realmente vai dar nessa própria expressão. Essa expressão aqui. E a gente observando agora a terceira identidade auxiliar, mostra que A mais A barra vezes B vai ser igual a A mais B. Pela própria análise, quando a gente está fazendo algum tipo de simplificação, a gente tenta exatamente verificar se eu posso ter algum termo em evidência. Essa é a primeira regra que a gente verifica. Se não tem termos em evidência, a gente vai utilizar esse artifício aqui, ó, onde se eu tenho um A e ele é barrado duas vezes, ele vai dar o próprio A. Então, se aqui eu não tenho termos para colocar em evidência, o que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse termo, A mais A barra vezes B, e vou colocar ele todo barrado aqui, ó, duas vezes barrado. Como é então que vai ficar essa expressão? Se eu tenho ele aqui todo barrado, e eu vou puxar essa barra para dentro utilizando as leis de Morgan, então esse mais aqui, ó, ele vai virar uma multiplicação desse A barrado, vezes, abre parênteses,
essa expressão aqui também barrada. Então, vou botar aqui, ó, A barra vezes B, fechei o parênteses, ele todo barrado. E aqui em cima, a gente tem a outra barra que a gente estava já utilizando. Então, essa primeira barra, quando eu desci ela, eu fiz a aplicação da lei de Morgan. Então, dessa transformação veio para essa. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui esse barrado, essa negação, que pega essas duas expressões. Também vou utilizar a lei de Morgan. Então, pela lei de Morgan, se eu tenho aqui essa multiplicação, ele vai virar uma soma. Então, vou repetir aqui a expressão. Repetindo aqui a expressão, vai ficar, ó, A barra vezes, abre parênteses. Aí, esse A, essa barra descendo, se já está aqui negado, vai ficar A negado, negado. Então, vai ficar o próprio A. Mais esse B, quando descer aqui a negação, vai ficar o B barrado. Fechei o parênteses. Ok? Na expressão até aí? Então, a gente consegue observar agora, tem essa última negação aqui de cima que nós ainda não fizemos. Ó. Então, como é que vai ficar agora o cálculo da expressão? Então, agora eu vou pegar esse A barrado e vou multiplicar ele aqui dentro do parênteses. Fazendo essa multiplicação dentro do parênteses, ele vai ficar então na expressão, ó, A barra vezes A, mais A barra vezes B barra. Lembrando que essa expressão, ela está toda negada. Qual vai ser, então, aqui o resultado desse cálculo? Então, se a gente observar, eu tenho A barra vezes A, pelas identidades, esse cálculo ele vai ser 0. Então, esse valorzinho aqui, ele vai ser 0. Então, eu vou ter 0 mais A barra vezes B barra. Essa expressão aqui toda negada. Se eu tenho essa identidade onde eu tenho A mais 0 vai ser o próprio A. Então, se eu tenho essa expressão mais 0, vai ser a própria expressão. Então, aqui no resultado vai estar o quê? Vai estar A barra vezes B barra. Isso aqui todo negado. Então, utilizando as leis de Morgan, para que eu pudesse descer essa negação, essa multiplicação vai virar uma soma. Então, eu tenho o A, esse A que está negado, ele vai ficar só o próprio A, mais esse B, onde esse B está negado, então ele vai ficar somente o próprio B. Então, a gente vai ter como resultado, realmente, o valor encontrado. Então, essa expressão aqui, A mais A barra vezes B, vai ser somente o AB. Então, realmente, esse foi o valor que nós encontramos. Então, essas são as demonstrações das identidades auxiliares. Então, se você está gostando do conteúdo, não esqueça de fortalecer ele, também se inscrever e curtir para que a gente possa fazer outros vídeos. Até mais, pessoal. Tudo de bom.